Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós trouxemos um exercício que tem a ver com cinemática de uma partícula. O mesmo diz, partindo do ponto x1 igual a 25 cm, uma barata move-se sobre o eixo do x. A barata desloca-se para o ponto x2 igual a 30 cm e depois para o ponto x3 igual a menos 25 cm. Calcula o deslocamento e a distância percorrida pela barata. Ok, então, para começar a nossa resolução, nós apresentamos aqui a organização dos dados numéricos. Temos aqui as posições, né? 1, 2 e 3, com seus respectivos valores já dados. E aqui estão as grandezas que nos pedem para calcular o deslocamento e a distância percorrida. Passemos agora para o diagrama do corpo livre. Aqui nós traçamos uma reta, designamos essa por x, não é? E representamos todos os valores, marcamos aqui, né? 0, 25, 30 e menos 25. E colocamos aqui a representação da barata como um ponto material, né? Não precisamos representar a barata tal como ela é, não é? Podemos desprezar, nesse caso, as dimensões da mesma. Então, a barata parte desse ponto, vem para aqui e mais tarde para aqui, em menos 25 centímetros. Por definição, o deslocamento é uma grandeza vetorial que liga as posições inicial e final, ok? Por isso nós fizemos aqui a representação do vetor deslocamento, aqui, essa reta orientada, né? Com origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Designamos, conforme mostramos já nos dados, né? Tá aqui, ΔR como o vetor de deslocamento, ok? E como já estamos a tratar de uma grandeza vetorial, é necessário apresentar uma direção, certo? E essa direção é apresentada por uma coisa que se chama em física de vetor unitário ou versor. Está aqui. Vetor unitário é aquele que possui módulo igual a 1, certo? Então, a partícula, no caso a barata, move-se na direção x. E nós escolhemos aqui o sentido positivo para a direita, não é? Esquerda para a direita, esse aqui. Passemos agora então para o procedimento analítico. Para determinarmos o vetor de deslocamento, primeiro temos que determinar a sua projeção sobre o eixo x, né? E a projeção desse vetor de deslocamento sobre o eixo x é ΔX, ok? ΔX. ΔX é igual à diferença entre x final e x inicial, ou seja, posição inicial e posição, posição final e posição inicial, tá? Aqui a posição inicial é 25 centímetros e a posição final é menos 25 centímetros, certo? Que nesse caso estamos a dizer inicial x1, final x3. Por isso aqui, onde tem xf, nós substituímos por x3, que é a posição final. E aqui onde tem xi, substituímos por x1, né, que é a posição inicial. Então, como nós conhecemos esses dados, podemos observar, estão aqui. É só fazermos a substituição dessas letras pelos dados numéricos. Então, temos aqui, né, no próximo passo, x3 menos 25 centímetros, está aqui, menos, não é? O valor de x1, que é 25 centímetros aqui. Essa operação, de acordo com as regras de sinais, resulta em menos 50 centímetros, ok? Certo. Aqui podemos observar, através da reta, que a partícula tem apenas coordenadas no eixo do x. Nesse caso, o vetor posição tem apenas uma componente, pois o movimento é retilíneo, não é? Então, está aqui a representação, o vetor posição igual à projeção do seu vetor multiplicado pelo versor, pelo vetor unitário.
essa multiplicação entre a projeção do vetor de deslocamento e o versor é que nos dá a componente do vetor de deslocamento, certo? Toda essa quantidade é a componente, né, do vetor de deslocamento, enquanto o valor menos 50 centímetros é a projeção. Então temos aqui que entender esses dois conceitos, certo? Projeção do vetor de deslocamento é uma grandeza escalar, mas a componente do vetor de deslocamento é uma grandeza vetorial. Está aqui, né? Isso é um vetor, enquanto isso é um escalar, ok? Certo. Vamos agora então determinar a distância. Antes temos que saber que a distância é o comprimento da trajetória. Vamos então voltar no nosso gráfico para ver qual é o comprimento da trajetória. A barata começou o movimento aqui, né? Veio para aqui e depois desce para aqui, certo? Então a trajetória é esta, daqui para aqui, certo? Ok, então nós vamos determinar primeiro o deslocamento escalar aqui, né? Da posição x1 para a posição x2, depois o deslocamento da posição x2 para a posição x3, certo? A soma desse deslocamento com o outro é que vai nos dar a distância, porque é o comprimento da trajetória, certo? Vamos embora. Então, nós designamos aqui o deslocamento por ΔX1, tá? Deslocamento escalar, no caso. E o deslocamento escalar daqui para aqui designamos por ΔX2. Lembrar que distância é uma grandeza sempre positiva. Por isso, nós representamos aqui módulo do deslocamento escalar 1, módulo do deslocamento escalar 2, ok? Ou capa. Então, o deslocamento escalar 1 está a representar o quê? Na verdade, está a representar a diferença entre a posição 2 e a posição 1, né? De 1 para 2, 2 é final e 1 é inicial. Então, é 2 menos 1, né? Está aqui. Mas o deslocamento escalar 2 é a diferença entre a posição 3 e a posição 2. Aqui é a posição 2 e aqui é a posição 3. Então é 3 menos 2. Ok? Certo. Tendo essa representação, nós podemos observar que as letras que temos aqui estão nos dados, não é? Então temos aqui os valores. Quer dizer que só precisamos agora fazer a substituição das letras, não é? Pelos dados numéricos. Então vamos no passo a seguir aqui, de distância igual a, né, a posição 2, tá aqui, 30 centímetros, menos a posição 1, 25 centímetros. No outro módulo temos a posição 3, está aqui, menos 25 centímetros. E a posição 2, 30 centímetros, não é? Certo. Aqui obtemos já o resultado, que é de 5, né? 30 centímetros menos 25 centímetros, logicamente que dá 5 centímetros, certo? Ok. Aqui vamos obter quanto? Claro que vai ser menos 55, certo? Está aqui. Menos 55 centímetros. 5 centímetros, está aqui. Bem, extraímos já do módulo, porque o valor é positivo, certo? Aliás, todo número do módulo é um valor absoluto, está aqui. Menos 55 no módulo também é um valor absoluto, então vamos ter 55, certo? Então nós temos aqui a operação de adição, 5 centímetros mais 55 centímetros, isso vai nos dar 60 centímetros, ok? Muito bem, então, tendo esses dois resultados, que é o objetivo do problema, não é? Nós fizemos aqui a representação da resposta, né? Temos aqui o deslocamento e a distância. Podemos aqui também já distinguir deslocamento e distância. Deslocamento é uma grandeza vetorial, enquanto distância é uma grandeza escalar. Por isso, a distância aqui não se coloca o versor, não se coloca a direção do movimento, certo? Simplesmente interessa saber sobre o valor, ok? Sobre o valor. Muito bem, então essa é a aula que nós trouxemos, né, para hoje.
deixa o seu like na nossa página, deixa o seu comentário. Precisamos da tua sugestão, precisamos da tua crítica para nós podermos melhorar nas próximas edições. E até lá, estamos juntos.